que é? Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa centésima nona quinta técnica. E aí? Será que rompeu? Como vocês veem, o nosso chazinho aqui da tarde está incrementando. Temos bolachinhas agora. Saúde. Apesar de da última quinta técnica para hoje os preços terem subido e algumas ações de fato terem dado indicações boas de alta, nós inclusive soltamos algumas recomendações ao longo dessa semana, recomendações de compra. Eu estou desconfiado. A razão é muito clara. O S&P está ainda dentro da grande deriva que ele está há um pouco mais de 2 meses e está se aproximando das máximas históricas aí, as máximas históricas posterior à queda do subprime. E até onde eu vi, nós vamos ver de novo agora, mas até onde eu vi nós estamos com 2 estrelas doji, que significam indefinição. Então o mercado se aproximando, e também está com uma característica de deriva essa última altazinha do S&P. Então o mercado se aproximando de resistências importantes, derivando e deixando 2 dojis, acho difícil ele partir para um movimento mais, um movimento maior, vamos dizer, antes de ter pelo menos uma correção mais acentuada. Então eu acho que nós estamos um pouco em banho-maria. No Bovespa nós temos uma situação que é um pouco diferente, mas também traz alguns sinais, algum sinal amarelo aí, alguma preocupação, né? E então acho que nós estamos basicamente nesse clima aí de indefinição. Mas vamos olhar os gráficos e ver o que nós podemos extrair deles. Opa! Aqui está. Ok. Primeiro, índice Bovespa à vista, não indexado, nominal. Esse é o nosso gráfico. Muita gente me pergunta, Fausto, o que te levaria a mudar sua análise de médio prazo e longo prazo? A nossa análise de longo prazo, para a gente mudar, nós temos que primeiro ter o mercado rompendo isso aqui, essa pretensa reta de resistência. Quer dizer, o mercado, e romper essa reta, nós iríamos querer que ele rompa também os 70 mil e também esse topo aqui, que é 70 mil esse topo aqui, esse outro topo está 69 mil, 69 e 70. E rompendo isso, ele vai estar muito próximo do topo pós-subprime, que é 73 mil, e rompendo isso ele vai estar muito próximo do topo histórico do mercado, que é 74 mil pontos. Então, eu acho difícil a gente mudar a nossa análise de longo prazo. O que embasa a nossa análise de longo prazo? O que embasa é que a gente acha que o mercado corrigiu pouco para o tamanho da alta que ele teve. Nós corrigimos primeiro o número Fibonacci, a gente acha que o mercado tem potencial para corrigir pelo menos o segundo número Fibonacci. Embasa a nossa análise de longo prazo, o fato de que quando a gente analisa o nosso gráfico de longo prazo, quando a gente analisa aqui o nosso gráfico de longo prazo, 50 anos praticamente de gráfico, alguém mexeu no meu queijo aqui. A gente então vê uma situação em que a gente pode visualizar os preços nesse canal de alta.
E a gente vê que os preços estão muito mais próximos da parte de cima desse canal de alta do que da parte de baixo desse canal de alta. Né? E aí a gente vê que essa reta foi rompida, os preços vieram até metade das duas linhas aqui do canal, ao passo que todas as outras precedentes o preço veio na reta suporte. Nós achamos que isso traz potencial para o mercado vir de novo a essa reta suporte. Isso implicaria uma queda para próximo dos 15 mil dólares aproximadamente. Por outro lado, a gente também vê, a gente também constata nesse gráfico indexado em dólar que esse processo foi rompido. E os preços estão aqui nessa... Estavam numa acumulação que tinha característica de retângulo, nós falamos isso várias vezes, escaparam da parte de cima dessa formação, escaparam. Então, esse é o sinal amarelo que surge para mim. Sim, romperam, mas não convenceram, porque deixaram uma sombra grande. No dia seguinte, que foi terça-feira passada, nós tivemos uma formação meio que de reversão. Aí ontem teria sido a confirmação, mas hoje tivemos um harami, quer dizer, um candle de indefinição também. Eu acho que isso aqui não é comportamento para quem está rompendo uma resistência importante como essa. Quer dizer, nós estaríamos rompendo aqui uma acumulação de 1, 2, quase 3 meses. Né? Então eu estou com um sinal amarelo por conta disso. Mas acho que os preços estão indefinidos. Nós podemos muito bem se arrastar aí por mais tempo para cima, continuar nesse processo de ir subindo devagarzinho, como eu acho que não dá para descartar essa hipótese, a gente pode ter uma entrada de novo para dentro dessa faixa, abaixo de 57, e isso aí, como vocês sabem, eu iria considerar muito baixista se nós tivermos algo como isso aqui, porque isso implicaria que esse rompimento teria sido um falso rompimento, e qualificaria esse processo todo como um bull trap, armadilha para vendidos, perdão, armadilha para comprados, o que me deixaria muito baixista. Mas não dá para saber o que vai acontecer. Vamos ver se a gente consegue extrair algumas outras indicações dos outros gráficos. S&P, Dow Jones, índice futuro. Começando com o índice futuro. Então vamos lá. Aqui o índice futuro, a figura não é muito diferente. Espera aí, eu estava no... deixa eu voltar aqui para o índice Bovespa, porque eu falei para vocês, estava mostrando o índice indexado em dólar, agora eu volto para o índice nominal. Né? Então, completando a análise, nossa análise de longo prazo é difícil da gente mudar, acho que tem muito chão ainda para a gente poder rever essa nossa ideia de que os preços vão vir para próximos do fundo do subprime e eventualmente passar abaixo do fundo do subprime. Mas a análise de curto prazo, aliás, de médio prazo, o que precisaria? Eu acho que se nós tivermos um bom rompimento acima de 60 mil pontos, que é onde está esse nível de resistência, que está em azul, mas deveria estar em vermelho, nós pomos nível de resistência em vermelho e suporte em azul. Então, eu estou mostrando aqui para vocês que esse é um nível importante de resistência. Os preços estão chegando próximo, então eles vão estar testando, se é que já não estão testando agora. Temos topo aqui em 2007, temos fundo dessa acumulação aqui em 2008, 2009, temos fundo aqui em final de 2009, estamos próximo desse fundo aqui importantíssimo de 2010, e estamos nesse topo aqui de 2011, enfim, estamos chegando próximo desse nível agora, e esse nível é 60 mil pontos. Né? Eu acho que talvez ele possa vir a ser percebido um pouco mais baixo, mas acho que o número redondo aí deve falar mais alto, e acho que tem boa chance dos preços até conseguirem se arrastar para os 60 mil pontos. Estamos falando de uma queda de pouco mais de 500 pontos em função do máximo que já foi atingido, que foi em torno, aliás, foi exatamente o máximo da terça-feira passada, que foi 59.316 aí no índice Bovespa nominal. Se os preços tiverem um bom fechamento acima desse nível,
eu acho que nós vamos começar a pensar seriamente e na possibilidade de que isso aqui foi um fundo que aconteceu e que os preços têm chance aí de buscarem os 70 mil pontos, essa região aqui de resistência entre 69 e 70. E aí a gente começa já a pensar que talvez esse processo aqui tenha sido o início de um processo de alta mais prolongado. Mas até lá, minha gente, a nossa análise continua intacta. Ele pode muito bem chegar nos 60 mil pontos aqui e tomar uma patada do urso. E se a gente olhar no longo prazo, você vê que isso aqui orna, né? Isso aqui faz sentido. Ele vai ter deixado aqui, começou a cair, teve essa alta grande, agora tem uma alta maior, deixa um topo inferior ao último topo e cai. Quer dizer, isso aqui acabou não sendo um retângulo, isso aqui de repente vai ser uma grande, pode vir a ser, se por exemplo ele fizer algo desse tipo aqui, ele pode vir a ser uma grande bandeira, né, que a gente passa a perceber se a gente muda o tempo gráfico de diário para semanal, por exemplo, a gente eventualmente, ou até para mensal, a gente eventualmente começa a perceber isso aqui como uma bandeira de baixa, eventualmente, né? Então, eu, como disse, vejo sinais amarelos aí, tocando em relação a isso aqui ter sido um fundo e o mercado está deslanchando. Ó, mesmo a gente olhando aqui para esse gráfico mensal, né, o que aconteceu, nós tivemos um clímax para baixo, tivemos uma indefinição, mas não tivemos assim uma reversão, né? Esse candle aqui está muito mais para o candle que compõe uma bandeira de baixa que será formada do que para um candle de reversão. Se tivesse fechado na máxima do dia, ainda pode ser, mas como deixou essa sombra aqui, ele fez o peãozinho aqui, quer dizer, tem a sombra superior e a sombra inferior, então não é nada assim, muito dramático em termos de reversão, né? Então mais um ponto aí para que nós estejamos visualizando apenas uma reação do processo de baixa que teria continuidade então. Agora esperar para ver aí, essa semana talvez a gente possa ter alguma novidade, né? Acho que a novidade maior, quer dizer, se os preços continuarem a derivar para cima, ou se arrastar para cima, ou até se tiverem uma alta considerável aí, acima dos 59.300, 400, eu acho que daí nós temos chance de chegar aí, pelo menos até a próxima resistência a 63, 64 e possivelmente até os 69,70 lá. Mas, se por outro lado nós tivermos uma reversão, agora, amanhã ou nos próximos dias, eu vou considerar muito baixista esse processo. E porque isso estará qualificando esse processo todo aqui como um processo de continuação. Continuará qualificando e aí, eu penso muito, já disse isso algumas vezes aqui na Quinta Técnica, mas eu penso muito na moral das tropas. Como se sabe, o que nós, analistas técnicos, fazemos, na minha ótica, é que nós tentamos entender, interpretar, analisar o comportamento da massa de indivíduos que atuam no mercado, mas sob o prisma de estarmos visualizando as forças que atuam no mercado. E a visualização dessas forças muitas vezes nos leva a indicações absolutamente lógicas sobre o comportamento futuro dos preços. É isso que eu entendo que eu faço. E dentre esse processo, uma coisa que eu faço muito, como eu dizia, é tentar me colocar na posição das pessoas que estão compradas, que são parte do exército que está torcendo e está fazendo força e está agindo para que os preços subam. Então eu vejo muito a parte psicológica. Psicologicamente falando, o fato dos preços terem rompido aquele nível de 57.000, 57.500, que tinha sido o nível de 3 topos anteriores, então isso deu quase que uma euforia para os comprados, que andaram sofrendo bastante aí nos últimos tempos. Então isso dá uma esperança, deixou o exército de participantes comprados muito
até quase que eufórico. Então, se logo depois dessa euforia vem uma decepção, aí eles ficam mais deprimidos do que se o mercado simplesmente não tivesse rompido o 57 e tivesse caído. Né? É que nem a gente atravessar a noite sem ter tido, quer dizer, tomando um copo de suco de uva, ou atravessar a noite depois de ter tomado 3, 4, 5 doses de uísque, mais 1, 2, 3 taças de vinho. A gente vai para uma euforia danada, mas quando chegar de manhã cedo, também a ressaca vem. Né? E a ressaca vem também psicologicamente para as pessoas nos mercados. Então, muitas vezes, e é exatamente isso que explica o porquê, eu já falei muitas vezes aqui, que o bull trap, quando rompe-se uma resistência e depois o mercado desrompe, porque eu entendo que isso é a mais importante indicação técnica. Porque após a euforia, você tem a depressão. E nessa hora, o comprado fala, não, sai fora, liquida, ele se desanima, cai fora, liquida a posição dele, junto com ele um monte de gente faz a mesma coisa e os preços acabam tendo uma queda muito grande. Né? Então, eu hoje estou mais de olho que aconteça algo desse tipo. Mas, como eu disse, é só em função dos sinais amarelos, porque a rigor nós temos aí elementos para dizer que esse nível, estou falando aqui do índice futuro, para quem não esqueceu, então, a rigor, esse nível aqui, deixa eu tirar isso aqui que não aconteceu, para ninguém se assustar, a rigor, esse nível aqui foi rompido. Né? O mercado ontem confirmou esse rompimento. Hoje ele titubeou. Mas se amanhã continuar, bom, rompido está. Porém, se em vez de continuar ele fizer isso, nossa, eu vou achar que isso é muito baixista. Né? Nós vamos ter que esperar mais essa semana para saber. Muito bem. O que nos diz o índice futuro, que eu estava mostrando, está aqui. Então, o índice futuro não está muito diferente disso. Nós tínhamos essa acumulação aqui, mas que, como se sabe, nós falamos várias vezes, estamos esperando que isso aqui acontecesse, mas não aconteceu, estourou para cima. Agora, eu quero até chamar a atenção de vocês aqui para o que aconteceu em Petrobras há um tempinho atrás. Ó. Aconteceu isto daqui. Nós tínhamos aquele retângulo de Petrobras aqui. Ué, será que não era Petrobras? Era o que era? Onde é que foi isso? Será que era Petri 3 que estava com mais cara disso? Ou era Vale? Poxa, achei que eu ia achar uma figura conhecida aqui. Será que era Vale? Eu estou me confundindo. Bom, deixa quieto. Eu achei que nós tínhamos uma situação parecida. Deixa quieto, eu fico devendo. Pronto. Então voltamos lá. Eu acho que o índice futuro está um pouco mais claro, esse sinal amarelo. Ó, minha gente, isso aqui para mim chama-se deriva. E deriva é algo que indica perda de força desse movimento de alta. Então nós estamos aí fazendo de conta que rompemos esse nível, mas estamos nos arrastando no sentido do rompimento. Isso não é comportamento de quem rompeu resistência, isso é comportamento de quem está perdendo forças e vai entrar para dentro. Se entrar para dentro, nós vamos ter a qualificação de um bull trap. Se tivermos um bull trap, o mínimo que acontece é vir testar de novo o 53, na minha opinião. E se viermos de novo testar o 53, como eu estou achando que vai acontecer, ao final das contas, aí essa acumulação fica com mais característica de formação de continuação do que já está. E em sendo assim, o meu prognóstico seria que nós vamos ter isso aqui projetado para baixo, 44 mil pontos, que é o que nós já vimos falando aí há algum tempo. Né? 44 mil pontos colocaria os preços para teste do fundo do subprime. Muito bem, vamos ter que esperar essa semana para ver o que vai acontecer. Se vai romper mesmo, se eu estou errado, ou se esse sinal amarelo que eu estou sentindo o cheiro dele aí vai se consolidar como uma correção dos preços.
S&P longo prazo. S&P que a gente está trazendo aqui desde 94. Nesse caso, eu quero, na verdade, trazer desde mais tempo, porque é todo o tempo que nós temos, que é desde 1980. E estou mostrando aqui para vocês os 1360 que eu estava destacando aí, andei destacando várias vezes, e que achei que tinha sido uma indicação da década, o mercado rompeu e desrompeu, e agora o mercado está acima desse nível de novo. Mas numa situação em que nós estamos aqui nessa faixa que tem um monte de resistência. E isso que eu falei para vocês no início, o mercado rompeu o último fundo e dois dojis praticamente, né? 2 candles pequenos de indefinição, quando ele testa essa próxima resistência aqui a 1405, 1410. Então, acho que também é um sinal amarelo isso aqui. Eu vejo um processo de deriva com indefinições. Eu acho que isso vai acontecer isso aqui. Se não acontecer, nós vamos para o teste dos próximas resistências, que são esse topo de começo de 2012, começo desse ano, que é especificamente esse topo do começo de abril, que é 1420, e se esse topo for rompido, ele vai lá para o 1550. Agora, de uma maneira geral, no curto médio prazo, eu estou vendo isso aqui, ó. Nessa alta eu vejo uma primeira expansão até aqui, depois os mercados caem, aí sobem para um segundo topo. Vamos pôr até pingos nos is aqui. O outro topo foi isso aqui acima do primeiro topo. O Felipe está aqui, acho que ele quer fazer algum comentário. Pois não, Felipe? Não, só quando... Boa noite, pessoal. Quando você terminar essa explicação, essa análise, o Noix perguntou se você tem alguma técnica para medir a quantidade de tempo que pode levar essa queda que a gente está esperando no Bovespa, ou seja, quando... Eu tenho um método da padaria, com todo respeito aos meus conterrâneos portugueses. E também daí, já ficando em Ibov, o Highlander perguntou se essa alta de agora poderia ser uma ABC, tendo a ser estendida. Bom, mas tá. Agora está aí. Então, mas o que me chama atenção aqui é isso, ó. Então nós tivemos essa expansão, depois um segundo topo foi isso aqui acima do primeiro topo. O terceiro topo foi apenas isso aqui acima do topo anterior. Então isso aqui, com isso a gente vê, e eu também estou vendo uma curva de inflexão aqui, ó. Tá vendo? Eu vou até desenhar esse processo aqui, ó. Tchum, tchum, tchum. E agora, como será? Como será esse topo aqui? Se esse topo for aqui, nós começamos o processo de inflexão. É isso que a gente vê no prazo longo. Ó, está ornando esse negócio aqui, né? Então, ou seja, o mercado por enquanto não provou absolutamente nada. É lógico que isso aqui não existe, não houve esse topo ainda, mas se houver um topo aqui, principalmente se isso aqui se mostrar ser uma deriva, a deriva que eu consigo ver aqui, minha gente, no gráfico diário, mas se a gente puser no semanal, você também consegue ver. No semanal não tanto, né? Mas no mensal a gente consegue ver aqui muito bem, né? Na verdade, não consegue ver. Você tem que ter um pouquinho de imaginação para achar que isso aqui... não, na verdade isso aqui também não dá para considerar que foi uma bandeira de baixa, ou poderá ser uma bandeira de baixa, mas isso aqui pode muito bem vir a ser um topo duplo. Né? Então, acho que a gente fica com o fato de que os preços está cada vez mais difícil para o comprado levantar os preços. Está cada vez mais difícil. Esse aqui é um gráfico semanal, vamos para o gráfico diário. E esse processo de alta, especificamente aqui, eu estou vendo a mola sendo diminuída aqui. A mola sendo apertada para cima.
Eu acho que está difícil para subir e eventualmente vai ser muito fácil quando desarmar essa mola. Então também estou com um sinal amarelo aí, vamos ter que esperar para ver o que vai acontecer nessas resistências. Eu acho que, sinceramente, acho que o mercado está prestes a tomar de novo mais uma dessas patadas aqui que ele andou tomando dos ursos. Vamos ver. E eu nem vou falar nada de fatores fundamentais, porque eu acho que não vem ao caso. Mas nós, como se sabe, nós tivemos nesse processo aqui um fator fundamental, importante, que foi o pronunciamento lá do Banco Central Europeu, dizendo que está tudo resolvido, que vai se resolver tudo, vai ficar tudo bem. Dow Jones está falando mais ou menos a mesma coisa. Nós estamos também com esse processo. O mercado está se arrastando, chegando perto desse topo aqui. Eu acho que está próximo dele tomar uma patada aí do urso também, mas tá difícil, porque vejam, nós estamos nesse processo todo aqui, né? Tem tudo isso aqui de resistência, o mercado está embolado aqui nessa faixa aqui. Então temos que ver, na verdade, como vai ser o processo de teste. Agora nós já podemos dizer que o mercado está testando já. Eu acho que quase que já dá para dizer que ele está testando esse nível, né? Se não dá para dizer agora, ele subindo um pouquinho mais, com certeza nós vamos estar falando que ele está no processo de teste, né? Vamos ver o que vai acontecer. Difícil análise técnica agora. Muito bem, como saber quanto tempo pode demorar essa queda? Difícil a gente saber. Eu acho que, isso é uma opinião pessoal minha, é só o feeling que eu tenho, vamos dizer, logicamente a experiência de análise técnica, de ter visto muitas outras coisas e tendências acontecerem. Isso aqui é um pouco inusitado para mim. Eu sempre digo que o mercado não tem Planalto Paulista. Ele tem picos, como esse pico aqui. Eu acho que isso aqui é um pouco inusitado. Eu acho que isso aqui, mais para frente, quem sabe os livros de história de análise técnica vão definir isso aqui como tendo sido um período de interferência governamental indevida nos mercados. E não terá sido nos mercados brasileiros, e sim nos mercados europeus. Se acontecer isso aqui, ó, nós vamos dizer isso. Isso aqui foi o pessoal seguraram enquanto pôde, e depois quando não deu para segurar mais, pum, despencou. Então aí nós vamos ter acho que nós vamos poder falar disso, né? Que isso aqui foi um período de sustentação artificial. Mas de qualquer maneira, como fazer para, respondendo a pergunta, como fazer para saber até quando pode cair esse processo? Durante quanto tempo pode cair? Nós temos que nos basear no nosso gráfico mais antigo, que é o gráfico do dólar. E aí, o que dá para a gente fazer é isso aqui, ó. Aí, Bovespa, como é que foi aí nas outras vezes que você caiu? Aí ele responde para a gente. Ó, nas outras vezes que eu caí, aconteceu assim, ó. Uma vez foi assim, a outra vez foi assim, e a outra vez foi assim. São 3 precedentes. Aí a gente pega essas 3 quedas e transporta para cá a partir do topo ali. E aí a gente, é lógico que grosso modo, tal, né? É importante a gente visualizar que em todas elas o mercado chegaria na parte de baixo da tendência de baixo, né? Então isso aí está mostrando que todas as outras vezes houve uma queda que foi muito maior do que a queda atual, né? Nos 3 outros precedentes que tiveram a partir dos topos de 71, 86 e 2007.
Tá? E aí a gente simplesmente vem aqui no Terminal Enfoque e passa o cursor de preços por aqui, dizendo uma hipótese mais rápida, os preços repetiriam o que aconteceu em 86, em que os preços caíram durante 1, 2, 3, 4 anos, né, e viriam para cá. Então isso aqui é 86, 2007 e 71. Então, se nós repetirmos o que aconteceu em 86, e eu acho que nós estamos muito mais para 86 do que para 71. Por quê? Por causa da alternância, a regra da alternância que o Elliott já definiu e que é extraída da alternância que se consegue quando se divide um número pelo anterior na série Fibonacci. Série Fibonacci, 1, 2, e próximo é a soma dos dois anteriores, né? 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, assim por diante. Se a gente divide um número pelo anterior, a gente vai ter um número abaixo, um número acima, abaixo, acima de φ, que é 1.618, tendendo para φ. Então, a alternância foi tirada daí, e no caso dos gráficos, a alternância é com relação às ondas corretivas. Então, num processo impulsivo como esse, ondas no sentido do processo são impulsivas e ondas no sentido contrário são corretivas. A alternância é entre ondas corretivas simples e complexas. Simples, que seriam A, B, C, e complexa, que foi como aconteceu aqui, que são mais para acumulações, né? Fazem mais acumulações aqui. Então, eu acho que tem chance disso aqui estar mais próximo disso aqui do que disso aqui. Então, aqui nós tivemos um processo que terminou rápido, essa onda C aqui. Então, é isso aí. Vamos lá. Isso implicaria em que, se nós repetirmos 86, nós chegamos lá em fevereiro de 2013. Se repetirmos 97, nós chegaremos lá em outubro de 2013, e se repetirmos 1971, nós chegaremos lá em abril de 2020. É isso. Se nós podemos estar fazendo uma ABC para cima, o que eu acho que dá para a gente ver aqui é o seguinte: no gráfico do Ibovespa a longo prazo, em termos de ondas de Elliott, eu acho que isso aqui é uma onda impulsiva, foi composta de ondas 1, 2, 3, 4, 5, isso aqui é onda A. E isso aqui tudo é onda B. E agora, na minha opinião, está claro para mim o seguinte, que isso aqui foi a onda 1 da onda C, ou a onda 1 da onda 1 da onda C, porque nós eventualmente podemos ter um processo assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Aí terminou a onda 1. Depois nós vamos fazer A, B, C, 2. Aí 1, 2, 3, 4, 5, onda 3. E daí nós vamos faríamos a onda 4, A, B, B e C, e depois tibum para a onda 5, que é a pior de todas e que traria os preços até aqui embaixo. Então, mas de qualquer maneira não dá para saber se essa aqui é a 1 ou a 1 da 1. Mas isso aqui eu acho que está com características de uma onda impulsiva para baixo. Por quê? Porque eu consigo contar 1, 2, 3, 4, 5, uma onda impulsiva para baixo. Aqui eu consigo facilmente contar A, B, C. E aqui eu estou contando 1, então nós estamos na 2. Quer dizer, então, se isso aqui foi a onda 1, isso aqui foi a onda 2, nós estamos na 2 da onda 3 para baixo, que seria a onda C. Né? Pode ser da onda C ou da 1 da C. Isso não sei. Mas também não importa. Nós estamos num processo de onda impulsiva para baixo. Vemos 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C. 1, 2, 3, 4, 5. Que vai chegar aqui, eu estou achando que vem até os 44, que é a projeção nossa. Né? Então é isso aí. E isso aqui, sim, isso aqui eu acho que está mais para, não está para uma ABC, isso aqui está para um processo complexo, uma onda corretiva complexa. E as ondas complexas são as mais difíceis de serem identificadas no curto prazo. Né? Muito bem, Felipe, nossas perguntas? Nós hoje vamos estar encerrando com
menos perguntas, eu peço desculpas a vocês, nós Petrobras, temos compromisso, né? tanto o Felipe quanto eu. Petrobras. Tem então acho que nós vamos responder algumas assunto poucas que eu perguntas hoje. Pois não. Tá. Petrobras. E tem um assunto que eu estou Petrobras. conversando no fórum também, que é sobre retas guias de canais de alta. O que costuma acontecer se um canal de alta é rompido para cima, uma reta guia. Ok, vamos a essa pergunta, que é uma pergunta de conceito de análise técnica, que eu acho a mais importante de tudo. Então, o importante de uma tendência é a reta da tendência. A tendência de alta é a reta suporte. A tendência de alta está por cima da reta suporte. Eventualmente, nós puxamos uma reta guia e vamos enquadrar isso dentro do, eu costumo chamar de cano, né? Então, vamos usar aqui, por exemplo, o gráfico do índice Bovespa. Aquele gráfico que eu estava mostrando para vocês, indexado em dólar, que tem esse lindo canal de alta. O que indica se essa reta guia for rompida, como aconteceu aqui? Indica apenas que desta feita, o processo de alta teve um pouco mais de energia e extrapolou um pouco. Então, ao contrário do que se imagina, o rompimento de uma reta guia não é indicação de alta. Pelo contrário, é para a gente ficar com o trabuco engatilhado para esperar indicações de venda. Então, se uma reta guia importante, numa tendência de alta, é rompida, e a gente logo em seguida tem uma formação de reversão de candlestick, isso é uma ótima indicação, porque está acontecendo num contexto muito bom. Qual é o contexto? Proximidade da reta guia. Tá? A indicação importante de um canal de alta é quando a reta suporte é rompida. A indicação importante de um canal de baixa é quando a reta resistência é rompida. E se num canal de baixa, o mercado também, analogamente, ele passa um pouco abaixo da reta guia desse canal de baixa, isso não quer dizer nada. Aliás, me levanta a bandeira amarela, eu estou com posições de venda, vou estar apertando o stop. Analogamente, na posição inversa, se a gente está num canal de alta, o mercado rompe a reta de resistência, eu vou apertar meu stop, porque eu sei que isso aí está para acabar. Tá? Canal de alta é diferente de um retângulo. Né? Retângulo é uma situação que o mercado está se acumulando aqui, o rompimento da parte de cima vai pôr essa amplitude do retângulo para cima, esse é o objetivo do retângulo. Né? Então tem potencial de alta. Diferentemente do que acontece num canal de alta, que o rompimento da reta guia, então não tem assim muitas implicações de alta. Pelo contrário, pode muito bem ter implicações de baixa. Tá? Vamos a Petrobras. Petrobras vai aumentar o preço, reajustar o preço da gasolina. Está no jornal de hoje. Será? Esse é um dos sinais amarelos que eu vi hoje no mercado. Não é? Tem nome, chama-se harami, mulher grávida em japonês, e indica possibilidade de reversão, principalmente se nós tivermos a confirmação desse processo. Então, aqui nós tivemos claramente o rompimento e, indefinição. Quando rompe assim, não é para... Ele pode dar uma quedinha aqui, dizer, o que coaduna com um processo de rompimento desse, seria o mercado vir, de repente fazer uma correção e isso aqui coaduna com um rompimento desse. Mas não essa indefinição aqui. Indefinido por quê? Parou por quê? Por que parou? Essa aqui é a ideia, né? Esse aqui é o sinal amarelo que levanta. Se em Petrobras nós tivermos a partir de amanhã uma reversão, então, minha gente, esse processo todo aqui vai ter uma importância muito grande, porque qualificaria esse processo como um bull trap, que, como eu já disse, acho que foi o que eu mais falei aqui na Quinta Técnica, bull trap é a indicação que eu considero a mais importante de todas as indicações. E se isso acontecer, um bull trap aqui começa a me dizer muito alto e claramente que chance muito grande desse nível ser rompido e o mercado continuar a tendência de baixa que vem acontecendo em Petrobras desde antes da queda do subprime
aqui em 2008. Né? Estamos em tendência de baixa. Ó. Topo, topo, topo. Não estamos em tendência de baixa de longo prazo ainda. Né? Na verdade, a gente está numa tendência lateral no longo prazo, se a gente contar desde 2008 aqui, que são 1, 2, 3, 4 anos e meio. E no curto prazo, no médio prazo, aqui a partir de 2009, nós estamos nessa tendência de baixa. Aí sim, nós temos topos e fundos consecutivamente mais baixos. Mas a partir de 2008 não temos, porque nós temos topos mais baixos, mas ainda não tivemos um fundo mais baixo. Né? Então não dá para a gente dizer que o mercado está em tendência de baixa. Então é isso, sinal amarelo, e eu estou com viés de baixa para a Petrobras nessa próxima semana por conta desse rompimento. Viés, mas não temos a indicação ainda. Né? Se por outro lado o 21,20, que é a máxima de hoje, for rompida, o mercado vai testar a próxima resistência 22 e possivelmente chegue até essa reta de resistência. Mas com essa indicação aqui de Harami hoje, eu tenho dúvida se ele continua nesse processo de alta, se é que ele não vai nos oferecer aí um belo de um bull trap. Felipe, Vale agora? Vamos para Vale então. Petro e Vale sempre a gente tem analisado direto aqui. Né? Então esse é o quadro de Vale, que a gente traz desde 1995, 96, 97. Ela começa essa alta astronômica a partir de 98, termina aqui no subprime, e aí, depois do subprime, ela está fazendo esse processo que eu não consigo não enxergar como uma grande formação de topo. E se isso é uma formação de topo, nós devemos pôr essa amplitude aqui para baixo. Os preços devem vir aqui testar os 24. No contexto desta grande acumulação, dessa embolada de meio de campo aqui, o que está acontecendo agora? Está acontecendo, minha gente, o que eu acho ser um processo que os preços estão se arrastando para cima. Isso aqui não é coisa de quem está rompendo essa resistência aqui também. Vejam que tem uma resistência considerável. Vamos olhar para a esquerda e ver se não dá para puxar isso mais para a esquerda um pouquinho. E dá, né? Isso aqui é um nível importante. Ele se estende lá para a esquerda bastante. Então, os preços estão testando essa resistência, teriam rompido essa resistência hoje, mas, de novo, isso aqui não é comportamento de quem rompeu resistência. Deixar essa baita sombra aqui, não. Sinal amarelo para Vale também, acho que temos que ficar de olho. E, olha, um alerta para vocês que nos acompanham. Vocês sabem há quanto tempo a gente está achando que o mercado está próximo de ter uma queda. A análise técnica, os sinais da análise técnica são cumulativos. Nós já tivemos muitos sinais. Qualquer indicação de baixa a partir de agora, encare de uma maneira séria. Pense na possibilidade de colocar suas posições de venda. Assuma posições de venda. É lógico, nós aqui temos um controle rigorosíssimo de risco, sempre nós tomamos posições com risco absolutamente controlado, risco das posições que assumimos, recomendamos que o nosso gestor assuma para o fundo que nós damos consultoria, que é o fundo Constop. O risco é de 0,10, 0,7, 0,8, 0,08, 0,09, 0,1% do valor do fundo. Então, para nós, assumir posição é absolutamente tranquilo. Né? Mas, para você que, de repente, também tem o seu controle de risco, tenha coragem, assuma essas posições, porque uma indicação de venda agora pode ser aquela anterior ao fato principal, ao processo grande de baixa que a gente acha que pode acontecer. Felipe? Só para não deixar vazio a parte da alta, um rompimento acima desse nível de resistência que nós temos aqui agora, que é 38, um bom rompimento acima desse nível deve levar os preços para teste da reta resistência, que é essa reta aqui. Perdão, não estou mostrando. Então, só para não deixar o gráfico sem falar da parte de alta, né? Então, essa situação, se nós tivermos, esse aqui é a deriva, que eu já mostrei, né? O mercado está se arrastando para cima. Rompimento acima do topo de hoje
e também preferencialmente acima desse nível aqui de 38, onde a gente tem o fundo dessa acumulação aqui de junho e julho. Então, se tivermos um fechamento acima desse nível, os preços estão indo buscar a reta de resistência de longo prazo aqui. Se tivermos uma reversão aqui, eu também vou considerar muito baixista e recomendo vocês apostarem aí numa posição de venda, porque nós teríamos o rompimentozinho, o rompimento dessa retinha aqui, e acho que isso eventualmente pode vir a ser uma indicação muito baixista. Felipe. E Energias Brasil, que é ENBR3. Do Noix no semanal, ele queria análise. Ok, nós estamos aí no semanal e temos essa reta rompida e os preços se aproximando do topo principal. Acho que temos boas chances, se eu estou certo, se os preços eventualmente vão voltar a cair nessa semana, acho que temos boas chances de estarmos vendo apenas um pullback aqui, que vai coincidir com o teste do topo. Precisaria um fechamento acima desse topo principal aqui do mês de março, que foi máxima de 14,14, para que os preços então tivessem, para a gente desprezar esse rompimento e então adequar essa reta e imaginar que nós vamos ter uma alta um pouco maior aí, lá rumo aos 16. Por enquanto, eu acho que dá para a gente ter, para a gente ficar ainda com essa reta. Temos que esperar para ver o que vai acontecer. Felipe. Sim, nós estamos então chegando no nosso limite aqui. Vamos responder essa última pergunta. Então, OGX, que o Renan e o Thiago perguntam. E aproveitando, já que é petróleo, a Bernadette perguntou do petróleo. Ok. Estamos com o gráfico semanal, vamos voltar para o diário. Sem a menor condições de darmos um palpite aqui nesse processo. A única coisa que dá para a gente falar é que se isso aqui é uma A, B, C, então nós já tivemos 1, 2, 3, 4 e temos mais uma perninha que pode nos levar até o topo dessa alta que nós tivemos no começo de julho. Mas temos uma reta lá em cima, o mercado pode resolver ir preencher e buscar essa reta, ele pode resolver fechar esse gap, não dá para dizer. Depois de uma queda dessa, fica muito difícil a gente falar, né? Isso aqui não dá para dizer ainda se é um fundo duplo ou se é uma acumulação que depois vai dar continuação ao movimento. A gente tem que esperar um pouco mais, né? Para não responder nada, eu vou entrar no intraday e vamos analisar aqui o que a gente possa estar vendo no intraday. Então a gente vê que tem essa acumulação aqui importante, um fechamento acima de 6,40 projetaria essa amplitude para cima, fechamento acima de 6,40 nos levaria exatamente aquilo lá, teste desse topo principal aqui. E aí nós teríamos nesse processo de alta aqui, nós teríamos 1, 2, 3, 4 e 5 e nós poderíamos ter visto um processo de A, B e C, tá? E aí sim, isso aqui, principalmente se nós tivermos uma reversão aqui, isso pareceria ter mais característica de continuação. Muito bem, e vamos falar do petróleo rapidinho. Petróleo Nova York, está aqui. Esse é o quadro. Eu já tive falando várias vezes que eu acho que o petróleo, a minha análise no longo prazo é que nós vamos ter o petróleo entrando de novo para a faixa onde ele habitou nos últimos, quer dizer, durante 20 anos, de 83 até 2003, escapou disso por causa da farra do subprime, depois do subprime deu no que deu, veio até aqui,
bateu, acho que ele está se arrastando para cima, isso aqui é uma formação de topo que vai trazê-lo de novo para dentro dessa faixa. Mas, agora o que nós temos para visualizar aí no curto médio prazo é o que? Vamos ver. Nossa senhora, que horror, não tinha visto isso, hein, Felipe? Olha que coisa feia. O que é a coisa feia? Fez que vai romper isso aqui. E ontem teve uma estrela cadente e hoje teve outra estrela cadente. Hoje teve um doji lápide, um gravestone dodge, que é uma formação de candlestick muito baixista, né? Então, tentando romper aqui indefinição e indefinição. Eu acho que está nas vésperas de tomar mais uma patada do urso. E se acontecer isso, a gente aí vai ficar de olho nessa reta aqui, basicamente é nesse fundo de 76. Petróleo abaixo de 76, eu acho que ele vem rapidinho para $40. É isso aí, minha gente. Desculpem o nosso adiantado da hora aqui. Uma boa semana para vocês. Até a próxima Quinta Técnica. Boa noite.